Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. É com imenso prazer, né, que recebemos neste evento a doutora Edna Granja, psicóloga, professora, doutora em saúde coletiva, e o doutor Renato de Banchi, juiz de direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Jaboatão dos Guararapes, para falar sobre masculinidade nociva. Agradecemos, em nome da AMEP, por terem aceitado nosso convite. Né? A gente sabe o quanto é forte essa desigualdade de gênero, que é fruto do machismo, né? Machismo que é essa crença da superioridade do homem sobre a mulher, que pode se expressar de forma consciente ou não. Né? Esse machismo ele é edificado a partir de comportamentos repressivos, até agressivos, né? Uma performance da masculinidade, construída desde a infância, com a inibição do choro do menino, estímulo às brigas com colegas da escola e até orientações, né? Quanto ao jeito de andar, ande como homem. Enfim, a gente pensa o que é que esse tipo de postura ela provocou nos homens e na sociedade. Então, a AMEP, ela quer fomentar essa discussão por entender que enfrentar o machismo e se alinhar a essa busca pela equidade de gênero é responsabilidade de todos, especialmente daqueles que integram o sistema da justiça. E aqui a gente vai entender um pouco, né, sobre tudo isso. Essa é a nossa proposta, é repensar essa masculinidade. Então, eu quero, com muita honra, conceder a palavra à doutora Edna Granja, que é uma especialista, né, tem todo um estudo voltado para essa temática. Então, doutora Edna, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, gente. Eu vou abrir uma apresentaçãozinha aqui para vocês rapidinho, só para eu não me estender tanto na fala. A apresentação serve para isso, né? Para não ser tão extenso e cansativo para vocês. Mas, primeiramente, eu queria agradecer muitíssimo o convite, fazer parte desse momento, é algo realmente muito especial. Eu, de fato, estudo gênero e masculinidade desde 2006 e acho que refletir sobre essas questões é algo bastante importante para as nossas questões profissionais, para as pessoas que se relacionam com a gente profissionalmente e, sobretudo, pessoalmente. É o tipo de discussão que nem tem como fazer muito sem pensar sobre si, né? Então, a proposta de hoje é um convite para que a gente reflita, para que a gente troque, de repente, algumas experiências, algumas ideias sobre o tema. Pois bem, o tema proposto para essa conversa foi o que é ser homem, reflexões sobre masculinidades na contemporaneidade. A gente sabe que é um tema muito difícil, as pessoas às vezes não querem muito falar sobre machismo, entendem que machismo é uma coisa que só gira em torno da mulher, que só se refere à mulher, e muitas vezes os homens se sentem um tanto ofendidos porque acham que são convidados a esse lugar de agressor, de algoz, e, efetivamente, as discussões de masculinidade estão aí para mostrarem para a gente que a gente pode refletir a partir sobre machismo a partir de uma outra ótica. Então, eu trouxe para vocês um pouco da minha experiência. Eu sou psicóloga, atendo mulheres e homens no consultório, fiz o mestrado em psicologia na UFPE e o doutorado em saúde coletiva na Fiocruz do Rio. As duas experiências de pesquisa foram efetivamente voltadas para masculinidades. No mestrado, eu trabalhei com homens autores de violência propriamente, no doutorado, com homens jovens que faziam uso problemático de drogas. Isso tudo como parte do meu trabalho no Núcleo Feminista de Pesquisa em Gênero e Masculinidades, que é o GEMA, da UFPE. Isso tudo para vocês entenderem de onde eu parto. E eu vou trazer alguns conceitos aqui bem iniciais, que, na minha percepção, são pressupostos dessa minha fala, que talvez ajudem vocês a compreenderem parte dela, né? Primeiro, eu trago um conceito de gênero, porque é muito comum, quando a gente pensa em gênero, a gente pensar em mulheres. Efetivamente, é um conceito criado dentro do movimento feminista e, como tal, muitas vezes foi utilizado como sinônimo de mulheres. Porém, quando a gente está falando de gênero, a gente está falando de algo mais amplo, e eu trouxe para vocês uma definição de Joan Scott, que vai dizer que gênero é compreendido como elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e também, eu queria grifar isso para vocês, como uma forma primária de dar significado a estas relações.
significados estes marcados por exercícios de poder. Então, gênero aqui está posto como um elemento estrutural da nossa sociedade, uma forma primária, inicial da gente significar nossas relações, e não são formas quaisquer, são formas que são atravessadas, marcadas, são exercícios de poder. E aí a gente não fala de poder aqui como algo, o poder, algo soberano, algo que está acima de outros ou de outras experiências. A gente fala do poder, e eu trago aqui para vocês uma definição de Foucault, como algo que circula, que funciona em cadeia, e ao invés de se localizar ali ou aqui, é exercido em rede, em múltiplas direções. Então, a partir desses pressupostos, a gente pode entender que a produção de um corpo, gestos, discursos, desejos, que demarcam o reconhecimento de uma pessoa, quer seja ela homem ou mulher, é considerada um dos primeiros efeitos do poder. E aí é interessante porque não é só efeito do poder, porque esse sujeito ele é simultaneamente efeito do poder e centro de transmissão, uma vez que circula e dialogicamente produz, exerce e sofre ações de poder. E aí é interessante, né? Lá no início da vida, quando a gente para pensar, a gente coloca o rosa para a menina, o azul para o menino, e vai diferenciando meninas e meninos desde muito cedo, mas não é, a gente não está falando de uma diferença qualquer, a gente está falando de diferenças que mais à frente vão se materializar em condições de desigualdade. E condições de desigualdade estas que produzirão efeito na vida das meninas e também dos meninos. E aí a discussão de masculinidades vem trazer o foco da lanterna, digamos assim, para os homens, para como esses homens também sofrem ou vivenciam os efeitos desse caldo cultural que a gente pode se nomear, que é o machismo. Então, eu trago para vocês o conceito de masculinidade aqui, e a imagem que eu coloco não foi escolhida aleatoriamente, é a imagem de um deserto, né? Vocês devem ver que nesse deserto andam ali duas pessoas, mas efetivamente a masculinidade muitas vezes dialoga com isso, né? Com estar só, e eu vou desdobrar um pouco para vocês. Bem, trouxe para vocês dois conceitos duas autoras que vão reconhecer a masculinidade como uma experiência coletiva, desenvolvida por intermédio de ritos, testes, provas, concebidas para o sujeito responder publicamente se é ou não é um homem. Essa lógica faz com que os homens busquem sistematicamente inserção em práticas coletivas, a partir das quais irão, pelo desempenho, garantir visibilidade e status social. É como se a gente tivesse um repertório que os homens precisam cumprir para serem efetivamente aceitos, reconhecidos como homens. E aí, é importante falar que a gente pode reconhecer entre esses repertórios possíveis algo que a literatura nomeia como modelo hegemônico de masculinidade. E esse modelo é hegemônico porque nessa disputa de poder, né, ou entre todas as narrativas possíveis sobre ser homem, entre todas as experiências possíveis sobre ser homem, parece que esse modelo se mantém no lugar de destaque, de hegemonia, de poder, e essa hegemonia é tamanha que muitas vezes o que é considerado normal, esperado do homem, é parte desse dito modelo. Então, a gente está nomeando aqui como modelo hegemônico normal de masculinidade, como algo tão predominante que muitos creem que as características e condutas associadas ao mesmo sejam naturais. Tudo aquilo que a gente, só voltando um pouquinho, tudo aquilo que a gente discute, né, e reconhece nos homens, fazem parte do que na psicologia a gente vai nomear como uma socialização de gênero estruturante para o que mais à frente vai ser esse modelo de masculinidade. Então, é o menino que não chora, é o homem que não chora, que não expressa os afetos, não expressa os sentimentos, ao mesmo tempo que expressa outras características como força, coragem, virilidade. Tudo isso compõe esse dito modelo, que muitos autores também vão dizer que funciona como uma camisa de força para os homens. E a parte mais interessante da história é que nenhum homem consegue seguir 100% do que está prescrito lá nesse modelo. Mas, efetivamente, todos os homens, em alguma medida, sofrem os efeitos deste modelo. São cobrados por. Imagine que para um homem que
não consegue desempenhar o seu papel de provedor, sustentar a família, né, dar conta de tudo que está posto ali, é muito doloroso e talvez até mais doloroso do que para uma mulher, porque efetivamente a pressão social que gira em torno dessa cobrança, ela parece ser muito maior. Mas, bem, é Connell também que vai dizer que nenhuma masculinidade pode ser concebida fora de um sistema de relações de gênero e, portanto, fora das construções dos regimes de verdade, que são efeitos e, ao mesmo tempo, reproduzem as referidas relações de poder. Estamos todos juntos, homens e mulheres. Na época que eu fiz minha dissertação de mestrado, que era sobre homens autores de violência, lá em 2006, eu sofri muito, fui muito contestada, inclusive por mulheres. Como assim você está olhando para os homens? E eu sempre entendi que aquilo ali era uma parte estratégica, que homens e mulheres estavam juntos e que, sem dúvida, a superação do machismo e de todos os efeitos do machismo na vida das mulheres e dos homens só aconteceria se a gente estivesse juntos nessa luta. Mas, bem, eu trouxe essas provocações iniciais para a gente pensar efetivamente quais seriam os efeitos da masculinidade hegemônica, que é essa camisa de força que eu nomeei, na saúde dos homens. E aí eu vou pedir que a gente faça um exercício bem rápido, eu vou parar aqui a projeção rapidinho. É um exercício de 2 minutos, eu prometo, que consiste em algumas perguntinhas. Eu vou pedir que vocês respondam, tá? Para responder, eu vou colocar aqui no chat. Todo mundo consegue ver o chat? Se alguém tiver dificuldade, é um formulário do Google que vocês vão responder rapidamente. Tem 10 perguntinhas, acho que 13, e onde vocês vão poder marcar homens, mulheres ou ambos, que diz respeito sobre saúde dos homens. Vocês podem preencher? Claro, já estou preenchendo aqui. 2 minutos. Foi o tempo que no meu teste piloto, né, deu conta disso. Se puderem, no nome fictício, preservem o sexo, tá? Se você for um homem, você coloque o nome fictício masculino, só para a gente não perder a referência. E quem for terminando, se puder, sinaliza no chat, só para a gente saber como tá. Cris está dizendo que não recebeu. Cris, eu vou escrever aqui novamente para ver se você consegue visualizar. É só clicar nesse link que está aqui no chat. Algumas pessoas já estão respondendo, me dizendo que terminaram. Eu vou dar só mais um tempinho. Diego não recebeu. Deixa eu ver se eu consigo mandar para Diego. Apenas. Diego, vê se tu consegue ver no chat. Diego recebeu. Conseguiu receber. Deixa eu colocar aqui no privado, tá indo, eu acho, para quem está com dificuldade. Acabei de enviar para a Fabíola. Fabíola, por favor, confirma se recebeu. Cris. Cris, vou enviar para você também. Arthur também não recebeu. Tem gente que não recebeu, né? Não tá dando para ver o chat, não. Ah, já sei. Vou colocar aqui. Agora eu acho que vai para todo mundo. Eu estava mandando só para os painelistas, que estão cadastrados como panelistas. Agora foi? Massa! Me perdoem. 2 minutinhos, vai dar certo.
último minuto. Estou vendo que Luciana está respondendo junto ali, aí vai rolar debate, né, Luciana? Dissensos, dissensos. Senso total. Teve mais consensos. Acho que as Foi. duas nós divergimos. Uhum, ok, vamos ver. Pronto, eu acho que foi. Deixa eu só abrir aqui. A gente já tem 22 respostas aqui. Eu vou abrir para vocês olharem as respostas comigo, tá? Só para vocês verem o que efetivamente foi respondido. Segundo. Vamos lá. Bem, compartilhando aqui, já temos 24 respostas, né? Legal. Primeira pergunta, quem vive menos? A maior parte das pessoas respondeu que homens, né? Homens viveriam menos, mas teve gente que achou também mulheres. Quem morre mais por assassinato? Maior parte das pessoas, homens. Quem morre mais nos acidentes de trânsito? Teve uma pequena dúvida aqui, né? Teve gente que achou que eram ambos, ou seja, não fazia muita diferença o sexo. Quem morre mais por suicídio? Também tivemos uma dúvida maior, eu acho que foi a pizza, o gráfico de pizza mais disputado, né? Quem mata mais homem? Muito fácil para esse pessoal daqui responder essa pergunta, né? Quem rouba mais homem? Quem bebe mais bebida alcoólica? Homem. Quem morre mais por overdose? Houve um certo pequeno dissenso aqui. Entre crianças, quem morre mais? Houve uma quantidade razoável, né, de pessoas e de respostas que apontavam para ambos, ou seja, que o sexo é indiferente, mas tem aqui a representação dos homens. Entre jovens, quem morre mais? Também é muito fácil para vocês responder essa pergunta, né? Entre idosos, quem morre mais? Aqui a gente percebe uma misturinha. Quem morre mais por acidentes de trabalho? Homens. E quem morre mais por HIV? Homens, mas com certo dissenso aqui, né? Bem, vou mostrar para vocês as respostas, obviamente, que dizem respeito a estudos sobre saúde, a partir dessa marcação de gênero, reflexões sobre saúde do homem também, tá? Mostrando para vocês as respostas, eu trouxe aqui um quadrinho que mostra, conforme alguns talvez tenham acertado, né? Que todas as respostas das 13 perguntas, para todas as 13 perguntas, a resposta é homem, né? E, de fato, esse quadrinho, que é nomeado como Loteria da Vida, mostra um pouco da posição desfavorável que o machismo coloca os homens, ao mesmo tempo que o machismo é visto, né, ou que os homens são vistos a partir do machismo no lugar de poder. Parece que esse lugar ele não é só de poder, ele também traz alguns prejuízos. Os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres, a expectativa de vida dos homens é 7 anos a menos do que as mulheres. De fato, são quem morre mais por assassinato, quem morre mais em acidentes de trânsito. Dependendo do grupo, tem gente que diz que não, as mulheres morrem mais por acidente de trânsito, porque não sabem dirigir, né? Mas não, efetivamente, são os homens que se colocam mais em risco. Na verdade, entre as causas principais de morte dos homens estão lá, né, as causas externas, que são aquelas causas que poderiam ter sido evitadas, entre elas o acidente de trânsito. Quem morre mais por suicídio também é outro dado que às vezes confundem.
né? As mulheres podem tentar mais suicídio, mas os homens acabam morrendo mais por quem mata mais, rouba mais, super fácil para vocês, né? Quem bebe mais bebida alcoólica, por mais que as mulheres estejam bebendo cada vez mais, a quantidade de pessoas que bebem ainda é significativamente marcada por homens, e não só isso, os homens também se tornam mais dependentes, ou seja, têm mais problemas em função do uso de bebida alcoólica e também de todas as outras drogas. Só existe um tipo de droga que as mulheres usam mais que os homens, que são os antidepressivos, e a gente também pode fazer uma análise de gênero sobre esse fato. Quem morre mais por overdose, também homens. Há quem pense, não, mas as mulheres são mais fracas, elas morrem mais. Não, os homens morrem mais por overdose. Entre crianças, vocês colocam, foi a pergunta, uma das perguntas mais divididas, né, de respostas mais divididas, que vocês colocaram lá o ambos. Efetivamente, também a gente também avalia como um dos efeitos do machismo a morte de mais meninos. É comum que a gente entenda que os meninos, eles se criam, né? Você cria mais fácil, vai lá, e as meninas requerem mais cuidado, e isso tem uma contrapartida no tipo de adoecimento e cuidado ofertado em função de adoecimento para as crianças, e sim, são os meninos que morrem mais. Os jovens, vocês já sabem, né? Homens, jovens, e aí se a gente juntar negros, periféricos, são as pessoas que mais morrem no país da gente. Idoso, há quem pense, né? Não, as mulheres morrem mais, né? Não, mais uma vez, são os homens que morrem mais. Inclusive, quando chega em faixas etárias mais elevadas, às vezes a gente não encontra muitos homens, efetivamente, porque muitos já morreram. Por acidentes de trabalho também. E sobre HIV, muita gente se confunde nessa pergunta, porque efetivamente as mulheres são mais contaminadas, mas não quer dizer que os que mais morrem, sobretudo porque o tratamento de HIV requer um investimento o tratamento da AIDS, melhor dizendo, né, requer um investimento que muitas vezes os homens não se dispõem a fazer. Então, as mulheres hoje, inclusive as casadas, são as mais infectadas, porém os homens ainda são os que mais morrem. Então, não há só vantagem, né, gente? Quando a gente pensa no machismo e nos efeitos do machismo, não há só vantagem, né? Teve algo que chamou a atenção de vocês, que surpreendeu nessa tabela? Eu acho que é a morte de mais mulheres idosas. Mais homens, né, idosos. Talvez esse tenha suscitado mais dúvida entre a gente, né? Enfim, e surpreendeu, a gente achava que era mais mulheres. Uhum. Vale ressaltar que esse é um dado proporcional, né? Assim, se a gente pensa que existem mais mulheres idosas do que homens, isso talvez confunda, né? Mas proporcionalmente os homens morrem mais, efetivamente. Eu acho que, para mim, o dado de criança é o dado mais chocante, assim, porque quando eu tive uma gravidez que eu não sabia o sexo, e eu escutei muitas coisas na gravidez, entre elas, as pessoas me diziam assim, espero que seja menino, porque menina a gente cria assim, falando grosso e tal, e menina é cheio de frescurinha. E aí eu ficava pensando, nossa, eis que nascem os brutamontes, né? Assim, os futuros homens agressores, porque são criados de uma forma absolutamente diferente. E se a gente pensar que isso produz risco, vulnerabiliza a saúde dessas crianças, a gente entende que os efeitos do machismo, eles são muito precoces, né? Dá para sentir muito precocemente na vida das pessoas. Mas, bem, seguindo um pouco, eu gosto de trazer sempre uma marcação, né, da discussão de masculinidades, atravessando essa discussão com um conceito que talvez muitos de vocês já sejam familiarizados, que é o de interseccionalidade. Eu trouxe para vocês essa citação que vai dizer que as masculinidades são produzidas no arcabouço das práticas onde homens e mulheres se comprometem com posições de gênero e vivenciam os efeitos dessas na experiência corporal, personalidade e cultura. E, dessa forma, é preciso levar em conta também outras estruturas sociais que dialogam com o gênero, tais como raça e classe. Quando a gente fala da desigualdade social, a gente entende que ela é estrutural, a gente pode falar pelo menos em 3 dimensões:
raça, classe e gênero. E é importante que a gente pense que essas dimensões elas não estão isoladas, elas estão atravessadas, elas se interseccionam. E é daí que vem essa ideia, né, de interseccionalidade como um conceito que foi aí a primeira vez utilizado por feministas negras, inclusive que surge como uma crítica do feminismo negro ao próprio feminismo, né? Quando se narrava as experiências de mulheres de uma forma universal, homogênea, e as mulheres negras diziam, opa, peraí, né? Com a gente é diferente, com a gente talvez seja um pouco pior. Então, quando a gente fala de um olhar interseccional, a gente está considerando que gênero não é um ponto isolado das identidades sociais e que essas são interseccionais, como se produz e se faz gênero, está assim diretamente associado à raça, classe, orientação sexual, entre outras dimensões de desigualdade. Então, imagine esse homem, essa saúde vulnerabilizada do homem, vamos dizer assim, né? Imagine se ele é, além de homem, ele tem uma orientação sexual homossexual, e ele é pobre, e ele mora na periferia. A gente vai agregando dimensões de desigualdade e potencializando essa condição de vulnerabilidade. Bem, se a gente pensar direitinho, é a análise interseccional que vai fazer a gente resistir a uma certa essencialização das categorias e vai nos levar a estar cada vez mais atentos às especificidades no que se refere ao tempo e à localização histórica, por exemplo. E aí, gente, é importante dizer que é esse arranjo que vai criar, né, esse arranjo de desigualdade, produz e se sustenta a partir da criação de narrativas que alguns autores, e eu trouxe um autor mais atual, que inclusive Luciana indica como livro, né, que é o JJ Bola, alguns autores vão falar sobre os mitos sobre masculinidades, como algo que sustenta, narrativas que sustentam essas masculinidades, que fazem com que meu filho, que tem 4 anos, se crie, mesmo 70 anos depois do meu pai, numa realidade onde ele ainda escuta coisas muito parecidas. Escuta coisas diferentes, sim, mas escuta coisas muito parecidas também. E aí Bola traz uma analogia que eu achei interessante, trouxe para vocês, que ele vai dizer que é como se ser homem fosse uma competição, e aí todos os machos estão tentando se classificar para essa competição. E aí ele desdobra. A primeira divisão é aquele campeonato de elite, reservado para os mais aptos e habilidosos, e aqui a gente pode entender que os mais aptos e habilidosos são aqueles que vestem a camisa do modelo de masculinidade hegemônica com mais facilidade. Mas, bem, os outros concorrentes vão se contentar com as ligas ou subdivisões menores, entrando no contingente de times semiprofissionais, jogos amadores, quando não se enquadram entre aqueles que sequer têm a chance de se inscrever num torneio. E aí, eu achei bem interessante que Bola vai dizer que, às vezes, é até pior. Às vezes, a ideia do que significa ser homem, as ideias associadas a esse ser homem, surgem e parece mais com um esporte, no qual as regras mudam o tempo inteiro, a depender do local onde é praticado. E ele vai citando alguns exemplos, né? Ele diz, vamos fazer um exercício de imaginação. Digamos que o futebol na Índia você joga com a melancia, o futebol no Brasil você joga de uma outra forma, no futebol da Nigéria de uma outra forma, cada lugar é diferente. Essa é uma forma de Bola trazer algo que nas reflexões sobre masculinidade é muito importante que a gente frise, né? Que é a condição de sujeito na qualidade de homem, bem como a masculinidade associada a esse ideal não é, portanto, uma entidade fixa, embora isso seja dito de forma muito fixa, sobretudo no senso comum, não é, e não precisa ser. Essa identidade, essa entidade, essa suposta entidade está sempre mudando, é fluida, e, mais importante, ela é e pode ser tudo o que você quiser que ela seja. Eu não sei se é exatamente assim, eu acho que Bola simplifica um pouco nesse ponto. Eu acho que os homens, eles não podem ser tudo que querem, inclusive porque essas sanções sociais são muito nítidas. É só um homem cruzar a perna em determinado espaço, ele certamente será olhado, ele certamente será julgado. Mas, sim, Bola fala na importância da gente questionar
e, mais especificamente, confrontar, quebrar, desconstruir esses mitos, escrever juntos e de forma diferente novas narrativas para as nossas histórias. E eu falo nossas porque, se eu disse no início que a questão da violência doméstica não podia ser enfrentada só por mulheres, eu acho que a desconstrução dos mitos de masculinidade também não pode ser enfrentada só por homens, né? Nós, mulheres, fazemos parte disso, nas expectativas sobre os nossos companheiros, filhos, amigos, na criação propriamente e educação, que ainda é tão protagonizada por nós. E aí, eu não vou adentrar, por conta, a gente combinou de ser uma conversa mais rápida, né? Mas Bola traz alguns exemplos do que Connell também traz e se refere como mitos de masculinidade. Entendam sempre mito como aquela coisa que foi falada, ninguém sustenta em absoluto, mas em alguma medida todo mundo contribui para que se mantenha. Então, é o homem de verdade, é o homem que não chora, é o seja homem atrelado de uma série de repertórios que o classificam como homem, é o claramente gay, quando aquele homem tem algo que não corresponde a esse suposto modelo de masculinidade hegemônica, então, obviamente, ele é nomeado como gay e mais valorado de uma forma diferente, é como se o homem gay não fosse homem, você já deve ter escutado isso falar sobre isso, assim, fulaninho não é homem não, ele é gay, como se a identidade de gênero, que é o ser homem, tivesse vinculada à orientação sexual, quando, na verdade, são coisas distintas. Um homem pode ser gay, um homem pode ser hétero, um homem pode ser bissexual, um homem pode ser uma série de outros desdobramentos, inclusive porque hoje tem caixinha para todo mundo, né? Mas, bem, outros mitos que dizem que os homens são mais fortes que as mulheres, sem considerar as condições históricas nos quais esses homens são criados, os homens são lógicos e as mulheres são emocionais, será que é sempre assim? E será que é assim porque os homens nascem assim ou porque a gente, em alguma medida, constrói um mundo para que os homens sejam assim? Os homens têm mais libido, os homens pensam mais em sexo, será? E como fica o homem que não consegue pensar em sexo ou que, em alguma medida, não corresponde à performance sexual esperada? Bate tudo lá no consultório, né? Em depressão, com problemas com álcool, e o álcool como fuga diante de uma condição de sofrimento profunda. Mas, bem, eu faço um convite para vocês em tempo de erupção de vulcões, né? E ameaças, que eu acho que vocês devem estar acompanhando aí. Eu acho que o vulcão tem uma coisa muito, muito, muito mágica, né? Assim, a gente pensa no vulcão, a gente pensa não, o vulcão ele surge, né, do encontro de zonas de convergência, de choques entre placas tectônicas, e eles explodem para produzir uma outra coisa, uma descarga de energia importante aí, e há quem diga que o vulcão é a natureza em gestação. A gestação, nesse caso aí, de um novo mundo, um mundo diferente, que eu acredito que nem está distante, que a gente constrói e reconstrói todos os dias. Mas, bem, eu trago para vocês uma frase, que é uma frase de Boaventura, numa conferência que eu tive o prazer de assistir lá atrás, em 2003, né? Boaventura convoca, na verdade, homens e mulheres a estarem juntos em algumas lutas, né? Ele diz, eu penso que as lutas importantes no mundo dos direitos humanos, contra a violência, contra a tortura, são lutas que não podem ser deixadas a um grupo social, tal e qual é a luta do movimento negro, que não pode ser deixada somente aos negros, as lutas feministas não podem ser deixadas exclusivamente às mulheres. A luta contra a violência doméstica não pode ser deixada exclusivamente à mulher. É preciso que os homens se solidarizem, porque são as provas vivas de que repudiam essa forma de agressão e que tudo farão para que esse número de pessoas, que infelizmente é muito grande e atravessa todas as classes e todos os continentes, se vá reduzindo através da oposição democrática que homens e mulheres podem fazer. E é isso, gente. Como provocações iniciais, fica aí um convite, porque eu acredito fortemente que fazer um mundo melhor nascer é mesmo a responsabilidade da gente. E tá aí meu contato, a gente ainda vai conversar por aqui, mas para a gente continuar conversando. Obrigada aí pela atenção de vocês. Depois quero escutar
que é que vocês acharam, quais são as impressões, em que medida essa discussão já é familiar, vocês já pensam sobre, porque eu acho que é um mote muito importante para a gente pensar nosso trabalho, as pessoas que a gente acompanha e também a parte mais delicada e talvez mais revolucionária, a nossa vida, né? O que nós somos, o que conseguimos ser nas nossas casas, com as pessoas que a gente convive. É isso. Excelente, muito bom. A gente sempre quer falar mais, mas eu não vou. Eu tentei ser sucinta para conseguir escutar vocês também. Acho que Renato traz uma experiência da prática importante. Vamos escutar. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite da MEP, né, de poder compartilhar um pouco do dia a dia, né, da Vara de Violência Doméstica de Jaboatão. Agradecer também, Edna, a oportunidade de ser ouvinte aqui, de poder aprender, né? Nós estamos todos aqui na condição de ser em evolução e nessa condição estamos para aprender, né? O que acontece na Vara de Violência Doméstica? O que o conceito geral, que geralmente a população tem, e às vezes os próprios colegas, né, magistrados, é de que a Vara de Violência Doméstica ela está ali apenas para punir o cidadão que praticou o crime de violência doméstica ou de ameaça ou qualquer outro delito contra a vítima mulher, né? E não é bem assim. Como é que a gente entra no contexto que Edna teve um pouco de relutância também? No início da criação da unidade, em 2012, foram surgindo a necessidade de criação de grupos reflexivos, né? Então, o primeiro grupo que foi criado na unidade é um grupo bastante interessante que chama Sala de Espera com as Mulheres, né? Então, muitas mulheres vão à unidade e ficam esperando uma sala de espera, por isso o nome, né? Para serem atendidas pela Defensoria Pública da Mulher, né? Na unidade, nós temos a Defensoria Pública exclusiva para atender o homem réu na ação penal, e temos também uma Defensoria Pública para atender exclusivamente a vítima. Então, enquanto essas vítimas esperavam o atendimento da Defensoria Pública, a equipe multidisciplinar da unidade se dirigia até essa sala e, com o intuito de esclarecer as mulheres, fazia uma reflexão psicológica do que envolvia a violência doméstica contra a mulher, gerando um empoderamento, né? Esse é o primeiro grupo que nós temos na unidade. Na verdade, são 4 grupos. O segundo grupo é o grupo Cine Mulher. Ele surgiu da necessidade de uma reflexão do empoderamento feminino. Então, eram selecionadas algumas mulheres que tinham o interesse mais específico nesse assunto, porque nem todas, lamentavelmente, tinham esse interesse. Então, a equipe multidisciplinar selecionava algumas mulheres e passava alguns filmes na televisão, na própria unidade, como se fosse um cinema mesmo, mas filmes que traziam para elas uma reflexão do empoderamento feminino e na própria equidade da mulher com o homem dentro de casa. Então, surgiu a necessidade também da criação de um terceiro grupo na unidade, que é o grupo reflexivo Tecendo Histórias. Esse grupo, posteriormente, foi desmembrado pelo Poder Executivo para que pudesse também implementar a necessidade dessa mulher que está sofrendo violência doméstica no mercado de trabalho. Então, como que esse trabalho é feito na unidade? É feito inicialmente com artesanato. A mulher chega à unidade, às vezes, totalmente dependente financeiramente do homem agressor, né? Então, quando é deferida a medida protetiva, o homem agressor acaba saindo do lar e ela fica numa situação de vulnerabilidade financeira. Então, esse grupo reflexivo Tecendo Histórias, ele vem justamente para inserir essa mulher vítima de violência doméstica no mercado de trabalho. Então, não é que ela vai desenvolver o artesanato como atividade de fim, né, Edna? O artesanato é só o início da inserção dela nesse mercado de trabalho. E, finalmente, vem o último grupo, que é o objetivo da explanação, que é o grupo reflexivo com homens, autores de violência
de violência doméstica. Então, no início, quando esse grupo ele foi criado em 2012, também houve uma certa relutância, Edna, assim como você teve nas suas abordagens, né? A equipe, de uma forma geral, recebia críticas, porque se pensava que o homem tinha que ser tratado unicamente e exclusivamente com medidas penais, né, de penalização pela conduta que ele fez, e não com medidas terapêuticas, para tentar reinseri-lo num contexto de desconstrução da própria masculinidade tóxica, né? Então, esse grupo surgiu em 2012, foi implementado em 2013. E como é que esse grupo surgiu na unidade? A gente tinha um número muito grande de pessoas que frequentavam a unidade naquele chamado comparecimento mensal. Então, o sujeito, às vezes, ia em condição de prisão, e, para ser solto, a gente vinculava a soltura dele a esse comparecimento mensal. Então, o psicossocial, observando essa presença massiva de homens na unidade, né, resolveu criar esse grupo, que hoje é um grupo que foi replicado em vários lugares do país e que foi objeto de estudo, tanto de tese de doutoramento de uma colega aqui, no estado de Pernambuco, como também de uma tese de doutoramento fora do país, na França, né? E o que esse grupo traz? Esse grupo traz a possibilidade de o homem, inserido nesse contexto da própria unidade, fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu no ambiente familiar dele. Então, a principal alegria desse grupo, assim, a alegria jurídica desse grupo, é que, depois de inseridos, basicamente, 90 pessoas, né, 90 homens agressores no âmbito desse grupo reflexivo, nós tivemos a grata satisfação de ter a reincidência em apenas 2 casos, isso ao longo de 3 anos. Então, é um grupo que hoje ele tem uma conotação muito especial, que foi suspenso em razão da pandemia, né? Mas é um grupo que, de fato, nos traz orgulho de ter sido iniciado na unidade de Jaboatão, pela equipe multidisciplinar de Jaboatão, a qual fica aqui o registro de agradecimento, né? E, enfim, a unidade, então, de Jaboatão, de todas as unidades da violência doméstica aqui, do estado de Pernambuco, então, elas não atuam especificamente na aplicação de pena, né? E sim numa ação terapêutica de um modo geral. Então, basicamente, o grupo reflexivo, os grupos reflexivos, eles despontam em várias vertentes, né? E o que é objeto da palestra é justamente esse grupo reflexivo de homens, porque ele realmente é uma questão inovadora que surgiu basicamente aqui no estado de Pernambuco e que hoje é replicado em todo o estado, trazendo aí orgulho a todos nós. Basicamente é isso, os grupos que nós temos nas unidades de violência doméstica, sobretudo na vara de Jaboatão. É o registro que eu queria deixar para as pessoas que não conhecem o trabalho. Até preparei um material aqui, mas eu não estou conseguindo inserir ele aqui na tela. Eu posso disponibilizar depois para que todos tenham acesso. Mas basicamente é isso. Eu não sei se Ana Mota vai querer complementar alguma coisa, mas o que eu tinha para dizer com relação aos grupos reflexivos é uma explanação muito rápida, né? Porque o nosso tempo é curto, mas basicamente é isso. Acho que tem alguns dados de saúde do homem que são interessantes para a gente pensar nisso também, sabe, Luciana? Quando você olha, por exemplo, onde é que você encontra homens no sistema de saúde? Alguém tem pista onde é que os homens estão no sistema de saúde? Se é na unidade básica, se é no hospital, alguém sabe? Na verdade, acho que é hospitalizado já, né? é muito interessante perceber que onde a gente encontra homens nos serviços de saúde, e uma presença, né, majoritária de homens, são nas urgências e emergências, no dentista, porque, né, dor de dente, vamos combinar que você não vai para a dor de dente, ele pega e você tem que resolver, e hospitalizados em média e alta complexidade.
Quando você vai nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, que trabalhariam com a ideia de promoção, prevenção e cuidados básicos, a gente quase não encontra homem, a gente chega a considerar que são ambientes materno-infantis, inclusive as próprias unidades, tá? São pouco acolhedoras para esses homens. E aí eu estou falando isso, Luciana, porque eu tô querendo que a gente pense numa engrenagem muito complexa, que passa por aí. Se um homem tiver que levar o filho, por exemplo, para o médico, a dificuldade que muitos deles têm de negociar no trabalho isso, o questionamento de o menino não tem mãe, não? Né? Assim, como assim não tem mãe? E aí, mais um ponto dessa engrenagem, né? E licença paternidade, que eu acho que é uma licença irrisória na maior parte dos espaços. A gente não está falando de um desejo de homem, de estar querendo cuidar, de não estar querendo cuidar. A gente está falando de todo um sistema instituído dentro de um modelo, de um mundo ainda muito patriarcal, que não contribui, sabe? Não contribui. Por isso que eu quis tanto, quando vocês falaram comigo, eu não tenho agenda mais, não faço mais isso que estou fazendo aqui em nenhum espaço, mas eu quis vir, porque eu acho que vocês são importantíssimos nesse estranhamento desse lugar do homem, sabe? Porque, de fato, a batalha é grande. E aí vocês, como homens, inicialmente, né, os homens que estão aqui presentes, assim, de se disporem a olhar, a se perguntar, a entrar numa sala que só tem homens e perguntar cadê as mulheres. Essa pergunta precisa ser feita pelos homens também. E eu acho que, se não for feita pelos homens, a gente vai ter problema. Não sei se vocês já ouviram falar no Dia do Homem, né? Umas pessoas fizeram, tem que ter Dia do Homem. Eu fiquei me perguntando, mas será que tem que ter Dia do Homem? Porque o Dia da Mulher é para a gente tentar estranhar, superar a desigualdade de gênero. Se a desigualdade de gênero acaba, talvez a gente pense que vai ser bom para homens e para mulheres. Porque esse lugar de poder, ele é muito adoecedor, ele vulnerabiliza muito a saúde desse homem. Gente, eu recebo no consultório muitos homens, não mais do que as mulheres, inclusive porque terapia não é coisa de homem, né? Mas, bem, eu recebo no consultório alguns homens que chegam para mim e eles não chegam bem. Recentemente eu recebi um que tinha erupções cutâneas na cabeça, pareciam pequenos vulcões. E veio encaminhado para mim para o dermatologista. Já estava somatizando, trazendo para o corpo questões emocionais. Foi só abrir um lugar de fala para esse homem que aquilo ali foi se diluindo. Né? Então, é algo, a fala, o pedido de ajuda, o cuidado como direito, isso é pouco, não cabe dentro do modelo de masculinidade. Eu acho, Luciana, que ainda hoje não cabem. E aí, dando um exemplo aqui, que se vocês falarem para alguém que é mentira, eu brigo com meu companheiro e aí eu chego em casa de noite, eu já conversei com 5 pessoas e ele não conversou com nenhuma. Eu já tenho, assim, 10 caminhos para a gente seguir e ele não tem, né? E eu fico pensando, nossa, quais são os espaços de diálogo dos homens? Como é que eles se ajudam? Alguém se separou, não sei quem se separou. Mas tu não sabe, eu sei primeiro do que ele sabe propriamente quando se refere aos amigos, porque efetivamente não se dialoga. Para um homem, talvez, e aí os homens me corrijam se eu estiver errada, tá? Mas para um homem talvez seja difícil chegar para outro homem e dizer não estou bem, não estou legal, tenho medo, né? São frases quase que interditadas. E eu acho muito revolucionário quando o homem se dispõe a fazer isso, sabe? Por isso que acho que esse momento também é uma provocação. E acho que nós, como mulheres, podemos abrir espaço para escutar essas coisas, porque nós também desestruturamos. Quando vemos um homem, que é esse lugar, né, de força, dizer para a gente, eu não estou bem, eu estou frágil, eu não sei o que fazer, sabe? Então, se tu me pergunta, isso mudou, eu sinto que a gente mudou muito pouco, porque a gente precisa mudar, sabe? Eu continuo vendo as mulheres de terninho, né? Eu vim para cá hoje, vocês, quando eu cheguei aqui, eu disse, eu vou ter que mudar a roupa, botar roupa mais séria, são juízes, né? Magistrados e tal. Eu disse, sabe uma coisa? Vou não, porque eu também acho que é um ambiente muito masculinizado, né? É um ambiente muito duro. Então, assim, efetivamente, acho que a gente mudou pouco. Não sei se eu estou num dia pessimista, mas, assim, a gente mudou pouco diante do que precisaria mudar. E é uma pena, porque de onde eu estou, no consultório, eu vejo muito sofrimento.
Eu vejo muito sofrimento. Os homens chegam para mim, a maior parte deles, eles não chegam para resolver uma questãozinha. Eles chegam já num momento dificílimo, que não deu mais para negar a terapia, sabe? Assim, do tipo, eu tive que vir, porque meu dermatologista mandou, porque meu gastro mandou, né? Porque, vamos combinar, gastrite, pele, né? São os nossos órgãos que mais somatizam, que mais reagem às questões emocionais. Então, os homens chegam para mim já muito detonados. Eu gostaria que eles chegassem antes, né? Para que a gente pudesse cuidar, para que a gente pudesse cuidar de um outro jeito. Eu gostaria muito que o cuidado fosse algo legítimo para o homem também, porque o cuidado na sociedade da gente ainda é protagonizado por nós mulheres e direcionado para nós mulheres. E aí, como é que esses homens sobrevivem nesse processo? Endurecendo. E aí, esse ciclo continua, né? Boa noite, A Du. gente tem que pensar que é o direito da criança, né? Fortalecer essa intimidade, que eu acho que aí é que surge a cumplicidade, o amor ele fica mais sólido, né? Eu também eu percebo esse movimento, né? A gente vê pelos grupos de WhatsApp, né? De pais da escola, né? Que a participação majoritária é das mulheres, mas a gente vê já alguns homens interessados no dia a dia escolar do seu filho, enfim, querendo realmente se envolver. Eu vou passar a palavra para a Ana, nossa diretora da AMEP Mulheres, e eu gostaria de agradecer muitíssimo mesmo a Edna Renato, viu, pela entrega. Sim, eu fiquei muito feliz com a noite de hoje, fiquei muito feliz com a participação dos nossos associados. Foi uma troca muito interessante. E eu vou passar a palavra para a Ana agora, para a gente encerrar. Pronto, Luciana me dá essas tarefas meio difíceis de encerrar, de falar assim, mas assim, eu agradeço também a AMEP, né, que começa a pensar de uma certa forma, de uma maneira mais aberta, mais além daquilo que eternamente veio se pensando de uma associação, né? Talvez aqui eu seja a juíza uma das mais velhas aqui, né? Que tenho já algum tempo na magistratura, e assim vejo esse movimento muito legal, agora com a gente, com as AMEPs Mulheres, né? A gente está aí também para colaborar nesse sentido, né? Falar sobre masculinidade, falar sobre homens, falar sobre mulheres é muito importante principalmente porque nós ocupamos um lugar de poder, né? As nossas relações são de poder, né? E o poder ele está imbricado com as relações também entre homens e mulheres, e como a professora Edna falou, né? Essa coisa de você sair nas minhas palavras, sair das caixinhas que nos colocaram desde sempre, né? Começar a fazer essa reflexão, nem que seja através da associação e também dela, né? Para a gente começar a construir um mundo melhor, construirmos melhores como pessoas, construirmos uma associação melhor, construir um poder judiciário melhor, né? Com essa nova perspectiva, uma perspectiva mais aberta, né? Ao plural, mais aberta a formas outras de pensar a vida, né? Então, eu acho que por hoje tem muita coisa para a gente conversar, mas eu acho que Luciana já pediu para eu encerrar, eu vou ter que encerrar, né? Eu agradeço, Pierre, se você depois pudesse passar o contato do seu evento, vai ser muito bacana, né? Professora Edna, a gente só agradece e a gente sabe que a senhora teria muita coisa para nos falar, né? Que isso daí é só um pontapé nesse caminho, né, que a gente pode trilhar juntas e juntos com todos. É isso aí, e assim a gente se despede, né, Lu? Aí. Agradecendo, se a doutora Edna quiser falar alguma coisa também para a gente encerrar. Muito obrigada, eu quero só agradecer, me sinto muito feliz de ver como essas discussões ecoaram aqui, o envolvimento, as carinhas que eu pude perceber aqui no vídeo. Eu acho que vocês têm uma função muito importante na sociedade da gente. Respeito muito o trabalho de vocês e tenho certeza que é um trabalho parte das revoluções que a gente precisa viver. Entre elas, as revoluções que definitivamente diluam
erradiquem a desigualdade de gênero, que sim, produz efeito na vida dos homens, das mulheres, das crianças, dos idosos e idosas. Então, muito bom saber que há essa abertura para esse tipo de diálogo aqui e que a diretoria de mulheres começa a fazer esses debates chamando os homens, né? Eu acho que isso não é pequeno, é muito importante. Então, me sinto muito privilegiada de fazer parte desse momento. E sim, podemos continuar conversando em outros espaços, em outros momentos. Será sempre um prazer, tá? Lu, Renato, quer falar alguma coisa para terminar? É só agradecer também a oportunidade, expor meu pensamento, também da mesma forma, acho que fiquei aqui mais como aprendiz para escutar a doutora Edna, viu? Doutora Edna, fica registrado também o agradecimento. Foi muito bom, gente. Vamos fazer outras vezes, tá? E, Pierre, vou passar o telefone da doutora para você e o seu para ela também, tá bom? Tá joia, gente. A gente troca, então, os contatos. Combinado. Até logo, pessoal. Boa Foi ótimo. noite, Boa gente. Tudo noite. de Foi excelente. bom.